Estudando o Livro dos Espíritos com Allan Kardec. Meus amigos, boa noite. Nós estamos estudando no Livro dos Espíritos, no capítulo 2, os elementos gerais do universo, no qual Kardec faz a separação dos dois elementos gerais do universo, o espírito e a matéria. E na questão 34, Kardec irá perguntar: as moléculas têm forma determinada? Nós precisamos lembrar que na época da pergunta, a constituição, a forma do átomo ainda não estavam definidos como nós temos hoje. Lá no século V a.C., os filósofos Leucipo e Demócrito já ensinavam que a matéria era formada por partes muito pequenas, mas indivisíveis. Assim como a gente vê numa praia, que a gente vê uma praia de longe, parece, ali a faixa de areia, parece ser uma coisa só. Mas quando a gente chega próximo, a gente chega perto, se agacha, pega ali com as mãos a areia, a gente vai ver que toda a praia, na realidade, é um ajuntamento de pequenos grãos, né? Assim seria a matéria, né? Tanto que Demócrito, então, ele cunha um termo átomo, ou seja, átomo significa aquilo que não pode ser dividido. Ele ensinava também que nas praças ali com seus alunos, ele jogava, por exemplo, milho nas praças, vinham os pombos e se juntavam. Então, parecendo que fosse quase, ficavam tão próximos que ficava parecendo quase uma coisa só, para quem visse de longe. Então, ele cunha que a matéria é como os átomos, os pombos a cata do milho. Ou seja, seria aquele ajuntamento de pequenas partes para formar um todo. Porém, os estudos da física e da química sobre a constituição da matéria só tiveram desenvolvimento já quase no ano 1700 d.C., com as observações de Faraday e de Planck, que ao lançar as cargas elétricas numa câmara de vácuo, observaram uma fluorescência. Fluorescência seria como se fosse uma luz, igual a gente vê a aurora boreal, aquele tipo de luz. Inclusive a gente tem as lâmpadas fluorescentes, né? E essa fluorescência, eles observaram que ela podia ser desviada, ela podia até fazer uma curva, inclusive, com um campo magnético. Então, este foi o primeiro passo para a descoberta das partículas atômicas. Foi a partir então de 1700 que a gente começou a observar cientificamente que existia alguma coisa que era invisível ao olho nu, mas que tinha de ser material, não era uma energia, não era uma onda eletromagnética, tinha que ser algo material. Mas esse entendimento do átomo como a gente tem hoje, né, foi somente em 1906 que Rutherford ele vai elaborar o modelo atômico atual, em que a gente tem um núcleo central, carregado positivamente, e uma região um pouco densa, ou seja, muito fracamente, com pouca massa, que se encontram os elétrons. Ou seja, então na época de Kardec, a gente ainda não tinha o conceito ali que a gente tem do átomo, como nós temos hoje, em que você tem um núcleo com prótons e elétrons, com prótons e nêutrons, e os elétrons circundando este núcleo. Ou seja, isso ainda não estava definido quando Kardec estava elaborando o Livro dos Espíritos. Por isso ele pergunta, ele sabia que existia uma partícula indivisível. Essa partícula ela tem forma determinada? E os espíritos então vão responder: certamente as moléculas têm uma forma, porém não sois capazes de apreciá-la. Quer dizer, até hoje nós não podemos ver um átomo. O que a gente vê, às vezes, nas imagens dos átomos são representações dos estudos científicos. A gente representa um elétron, representa um nêutron e representa um próton, um nêutron formando o núcleo e um elétron circundando aquele núcleo. Isso é uma representação, mas a gente não pode ver ainda, né? Pode ser que futuramente a gente consiga desenvolver cientificamente um método para a gente chegar a ter de fato uma ampliação tamanha que a gente consiga ver um elétron, por exemplo, como aconteceu com a célula. Ou seja, até 1600 a gente não via uma célula, só com o desenvolvimento do microscópio
que a gente passou a poder ver uma célula, né? Ainda hoje a gente não consegue ver um átomo, então por isso que eles colocam aí, não sois capazes de apreciar uma molécula. Mas essas moléculas têm uma forma. Mas, com tudo isso, qual é o porquê que esse assunto ele é um tema da doutrina espírita? Qual que é o interesse da doutrina espírita a respeito da matéria e da sua constituição? É que, conforme nós já estudamos, o ser humano, nós, somos constituídos de espírito e matéria, né? que se influenciam mutuamente. O espírito influencia a matéria influencia o espírito. Nós somos corpo e alma. O corpo influencia a alma influencia o corpo. E à medida que o espírito evolui, menor a predominância da matéria. Isso nós já aprendemos na doutrina espírita. Assim, quanto mais primitivo o espírito, maior é a presença da matéria no seu ser. E ao contrário, quanto mais evoluído o espírito, menor a influência da matéria. Até o ponto em que se chega ao estágio do espírito puro. O espírito puro é o espírito que não mais necessita da matéria para se manifestar. No entanto, no estágio que nós nos encontramos, o de espíritos imperfeitos, a matéria ainda tem grande influência em nosso ser. E não só nos encarnados, mas inclusive nos desencarnados também. Nós vemos com Allan Kardec que a mediunidade é uma faculdade orgânica, portanto, material. A gente aprendeu com André Luiz que durante os processos de reencarnação há uma espécie de regressão do perispírito. O perispírito precisa se amoldar ao um novo corpo, ele precisa se perder a forma que ele tinha ali no mundo espiritual, essa forma regredir e se ajustar ao corpo em formação, né? Nós vamos ver que as características, a constituição, a forma, a beleza, a cor, o cheiro, a irradiação de luz, né, do perispírito, ela acontece pelo estado mental e emocional do espírito no mundo espiritual. Que a pessoa, ao desencarnar, ela pode, dependendo da sua condição, ela levar para o mundo espiritual determinadas mazelas do corpo, por exemplo. Se ela tinha, às vezes, alguma deformidade, tinha alguma situação no corpo dela, algum trauma que ela causou ao corpo, por exemplo, num evento de um suicídio, de um trauma muito pesado do espírito, no mundo espiritual, o perispírito pode levar aquele mal. Então a gente vê que existem inúmeros fenômenos, inúmeras situações de estrita ligação entre espírito e matéria. Então, a forma, constituição, como que a matéria ela é influenciada pelo espírito, é de extremo interesse da doutrina espírita, né? Mas hoje mesmo, a própria medicina, ela já começa a nos ensinar que os nossos pensamentos, eles dão forma às ligações dos nossos neurônios, né? Dos neurônios entre si, facilitando determinados estados de humor, capacidade nossa de aprendizado, a nossa memória, nossos estados emocionais. Ou seja, quanto mais eu penso determinada situação, mais o meu cérebro vai se ajustando àquele tipo de pensamento. Então, se eu tenho pensamento de otimismo, de paz, de felicidade e tudo mais, as minhas sinapses cerebrais, as minhas ligações dos meus neurônios, elas vão se ajustando àqueles pensamentos. Se por outro lado eu tenho pensamentos pessimistas, de raiva, de cólera, de ódio, de angústia, os meus pensamentos vão moldando as minhas ligações neuronais. Os neurônios vão se ligando, criando estradas, caminhos que facilitam aquele tipo de pensamento. Ou seja, o espírito
espírito, nosso campo de ideias, influencia o nosso campo material. E é por isso que Emmanuel, no livro Emmanuel, de mesmo nome, Emmanuel, vai dizer que a matéria não organiza, é organizada. Ou seja, a matéria ela não é agente. O agente é o espírito. A matéria ela executa aquilo que o espírito determina. Diz Emmanuel, os seus elementos, ou seja, a matéria, não fazem outra coisa senão submeter-se às injunções do espírito. Dessa forma a gente vê que, muito embora haja influência mútua entre espírito e matéria, espírito e matéria se assemelham a um cavalo montado por um cavaleiro. O cavalo poderá ser mal conduzido de forma desgovernada e sem direção, inclusive colocando o cavaleiro em risco. Ou o cavaleiro pode ditar o rumo e a marcha, impondo ali ordem e direção. Assim são a matéria e o espírito, cavalo e cavaleiro. O espírito, ele dita a marcha, ou seja, o nosso corpo, ele é governado pelo nosso espírito. Como disse Emmanuel, a matéria não organiza, é organizada, né? Os males da alma estão, na realidade, na ligação com a matéria. O orgulho, o egoísmo, a vaidade, a preguiça, o comodismo, os vícios são, na realidade, formas de apego do espírito à matéria. No Evangelho segundo o Espiritismo, a mensagem de Pascal nos diz o seguinte: o homem só possui em plena propriedade aquilo que lhe é dado levar deste mundo. Do que encontra ao chegar e deixa ao partir, ele usufrui enquanto aqui permanece. Forçado, porém, que é abandonar tudo isso, não tem das suas riquezas a real posse, mas simplesmente o usufruto. Que então o que ele possui? Nada do que é do uso do corpo. Tudo o que é de uso da alma. A inteligência, os conhecimentos, as qualidades morais. Isso o que ele traz e leva consigo. O que ninguém lhe pode arrebatar. O que lhe será de muito mais utilidade no outro mundo do que neste. Depende dele ser mais rico ao partir do que ao chegar, visto como do que tiver aqui adquirido em bem, resultará a sua posição futura. Quando alguém vai a um país distante, constitui a sua bagagem de objetos utilizáveis nesse país. Não se preocupa com os que ali seriam inúteis. Procedei do mesmo modo com relação à vida futura. Aprovisionai-vos de tudo, aprovisionai-vos de tudo, o que de lá vos possais servir. Como Jesus nos ensina no Evangelho. Acumulai tesouros no céu, onde os ladrões não roubam, as traças não roem, a ferrugem não corrói. Ou seja, acumulai tesouros que sejam eternos para a alma, né? O que nos ensina Jesus. Então a ligação nossa com a matéria é uma ligação de aprendizado. A matéria é a grande professora do espírito, ou seja, nas dificuldades, nas nossas superações interiores, vencer os nossos vícios, as nossas dificuldades íntimas, né? Isso é um crescimento espiritual. Agora que também a gente precisa dar o devido valor à matéria e aquilo que o mundo material nos oferece. Não é fugir do mundo material, mas também não é dar a ele um valor maior do que ele de fato tem, né? Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.